Prevenção de recaída nas festas de final de ano é o tema desse vídeo aqui. É uma época em que o risco de ter um episódio de recaída aumenta bastante, e isso não é uma opinião pessoal, isso está bem descrito na literatura sobre prevenção de recaída, e a gente observa nos ambientes de tratamento também, né, isso acontecer mais nessa época do ano. E então a gente vai falar nesse vídeo dos motivos pelos quais isso acontece. Eu vou tentar ser bem objetivo, bem direto, e depois a gente vai falar sobre o que pode ser feito para prevenir essa recaída, para diminuir a chance ou diminuir o risco disso acontecer na sua vida, beleza? Para começar, né, os motivos pelos quais isso acontece. O primeiro é a rotina que muda, a rotina muda, e de um jeito muitas vezes inevitável. Então lembra que a rotina em recuperação, ela tem um efeito protetivo, né, ela protege, ela coloca limites mesmo, ela define o que você deve fazer, para onde você deve, assim, destinar o foco da sua atenção, ela define para você como você vai gastar seu tempo, a rotina define o que é prioridade, define, portanto, o que não é, né, define o que deve ser ignorado, ela tira mesmo, né, assim, aquela liberdade que é muito perigosa no caso de quem está, assim, né, nesse percurso de superação do vício. Então a gente descobre, né, em recuperação, que esse contorno que a rotina coloca na nossa vida, nessas fronteiras que a rotina coloca, os compromissos, a agenda, né, um cronograma, tudo isso coloca mesmo, né, uma fronteira. Só que dentro dessa fronteira a gente consegue ser muito mais livre, a gente consegue experimentar uma liberdade que, a gente não tem se vive sem essas fronteiras, né, se a gente vive sem rotina. Então a gente descobre isso. E aí a gente vai lá e define rotina, para a gente conseguir ficar em recuperação. E a rotina apoia o processo da recuperação. Aí chega essa época do ano, o seu ambiente lá de tratamento fecha, sabe? Ou então ele muda, ele opera num outro horário nessas semanas de festas. As atividades ficam reduzidas, a equipe está reduzida, é plantão, sabe? Você não pode contar muito com esse ambiente como você costumava contar, porque ele não está tão disponível assim. Pode ser que a sua atividade física que você pratica lá, nessa época também fique indisponível, sabe. Eu pratico o jiu-jitsu, tô meio devagar agora, né, depois que meu filho nasceu, esses primeiros meses, tô mais aqui em casa com ele. Mas o que acontece? A academia ali fecha, a academia onde eu pratico fecha, tem recesso, então fica aí 2 ou 3 semanas fechada. Atividade física que muitas vezes apoia, essa recuperação, é parte importante dessa rotina, às vezes está indisponível também. Sabe, o trabalho muitas vezes muda, a demanda de trabalho diminui bastante em alguns contextos, muitas vezes as empresas também param porque tem recesso, a escola para, a faculdade para, às vezes a sua vida não muda muito no contexto profissional, mas pode ser que a vida das pessoas com quem você convive, acaba mudando por conta dessas coisas, nesse final de ano, e isso indiretamente também afeta a sua rotina. Sabe, você tem filhos, por exemplo, e eles estão de férias da escola, então isso muda a sua vida, isso muda a sua rotina, as demandas na sua casa, elas mudam. Então tem essa mudança na rotina, e que às vezes desorganiza. Se a rotina ela norteia, ela te orienta, ela te guia, e de repente as coisas com as quais você contava, elas não estão ali, te norteando mais, você fica sem saber muito o que fazer. Isso pode te desestabilizar, né. Então, esse é um dos fatores. O segundo fator é a exposição a gatilhos, que nessa época do ano também aumenta, né. Gatilhos internos, né, vamos dizer assim, gatilhos que são, por exemplo, sentimentos. Você, em época de festas, tem aquelas reuniões familiares, e pode ser que você encontre lá com pessoas que só de estar ali diante delas, né, só o encontro já desperta em você algumas emoções, que estavam aí, mas não estavam tão, não se expressavam tanto, estavam contidas, e agora pronto, isso tudo agora apareceu de um jeito meio inevitável por conta desse contato.
Às vezes surgem conflitos nessas reuniões familiares, e para muita gente a emoção negativa não é resultado do encontro, é o contrário, né, a emoção negativa é resultado da ausência desses encontros, porque pensa assim, no contraste, algumas coisas ficam mais evidentes. Então, no momento do ano em que todo mundo está indo encontrar seus familiares, está indo passar réveillon com amigos, tem aí muitos eventos e tem que até escolher, né, qual vai, qual não vai, porque a agenda, né, conflita, e de repente você olha para sua vida e você não tem para onde ir, ninguém te chamou, sabe? Ó, você nem é bem-vindo lá na reunião familiar, ou você nem tem mais vínculo familiar preservado. E aí o que que acontece? Isso fica evidente, essa falta, essa ausência fica muito mais evidente, por esse contraste. E a emoção que surge aí é solidão, e solidão é dor emocional, é dor psíquica, é o equivalente psíquico da dor física, inclusive. Então você experimenta, essa emoção negativa, que é gatilho, muitas vezes. É difícil perseverar num caminho quando você não sente que tá valendo a pena, sabe? E uma das coisas que faz a gente sentir que tá valendo a pena é o sucesso social, é a experiência social, é o pertencimento, é o apoio, é o reconhecimento. E se você olha para sua vida e tá vazia, né, é mais difícil perseverar no caminho. Só que às vezes, para você conseguir chegar aí, né, no reconhecimento, para você conseguir pertencer, para você conseguir ter experiências positivas, ser levado em consideração, sabe, na festa do final do ano, você precisa atravessar isso, você precisa lidar com as consequências do que, hã, as consequências da vida que você estava levando, né, das escolhas que você fez, as consequências do seu adoecimento, né, não é culpa sua, não totalmente, né, mas você precisa assumir a responsabilidade pelas consequências disso e começar, sabe, de algum lugar. É mais difícil quando a gente não tem com quem contar, né, mas não é impossível. Ah, enfim, a emoção negativa às vezes é resultado disso. E aí tem também, a exposição a gatilhos, que aumenta nessa época. Por exemplo, a própria substância, no caso de quem está superando aí a dependência em álcool, chega num evento desses, o álcool está lá, disponível, as pessoas estão bebendo, muitas vezes te oferecendo, sabe, a bebida. Então, às vezes, sem saber, né, também quais são as implicações de uma taça, sabe, de champanhe para brindar a virada do ano, não tem ideia do estrago que isso pode causar, né, na sua vida, então oferecem como se fosse algo, assim, inofensivo. Então tem essa exposição e resistir a essas tentações, isso estressa, né. Então nessa época de final de ano isso é mais recorrente, às vezes tem lá o evento do trabalho, tem, o evento familiar, no outro dia já tem um evento familiar de novo, em casa tem coisas, tem agora o acesso está mais fácil, então você precisa resistir a essa tentação, algumas vezes, não é pontual, sabe. Em alguns casos é isso. Então isso estressa, né, sua capacidade de bancar, ela vai diminuindo se a exposição é muito constante, sabe, é muito frequente. E o terceiro motivo, né, pelo qual a recaída acontece, é porque a gente assume uma postura mais flexível em relação à nossa recuperação, em relação aos limites que a gente tinha estabelecido antes. Aliás, na própria exposição a gatilhos, às vezes é resultado disso, dessa postura mais flexível, é uma atitude mais frouxa, sabe, em relação à recuperação, nessa época do ano. Eh, então se você começa a flexibilizar, de repente começa a minimizar, sabe, o tamanho do risco que determinada situação representa, se você começa a assumir uma postura assim, você vai se colocar mais em risco. E aí os gatilhos, né, a exposição aos gatilhos aumenta, a oportunidade de usar aumenta. Lembra, a oportunidade, ela vai aumentar a sua vontade, porque a vontade se ajusta
a oportunidade. Se não tem muita oportunidade, nossa vontade fica contida. Se tem muita oportunidade, a vontade cresce, lembra? Então essa atitude mais frouxa, mais flexível, também aumenta muito, né, o risco aí da exposição e consequentemente o risco da recaída. E numa época do ano em que o cuidado ele precisa ser reforçado, não diminuído. Então a gente vai falar disso. Para começar, você precisa tentar, falando da rotina, né, que é o primeiro motivo pelo qual a recaída acontece, a rotina ela precisa ser preservada ao máximo, né, o máximo que você puder preservar da rotina que estava dando certo, você precisa preservar. Mas tem coisa que é inevitável, beleza, tem coisa que é inevitável, as mudanças acontecem. Só que se você já sabe que algumas mudanças vão acontecer, eu sei que os meus filhos vão entrar em férias escolares, todo mundo sabe disso, com antecedência. Eu sei que a empresa para e que tem recesso, você também sabe disso com antecedência. O ambiente de tratamento vai funcionar em horário reduzido, em jornada reduzida. Eu sei que a atividade física que eu fazia lá também vai estar indisponível. Se você já sabe disso com antecedência, você não pode esperar tudo isso começar a acontecer para você ver o que você vai fazer, sabe? E a gente é bom nisso, né? Muitas vezes. Na hora eu vejo, em confiar na nossa capacidade de improvisar, mas a gente não é muito bom em improvisar, porque sempre que a gente precisa improvisar, muitas vezes a gente improvisa, na verdade, recorrendo a um caminho já conhecido, e o caminho já conhecido para muita gente, e que surge ali como primeira alternativa nesses momentos é o uso, sabe? Então você não pode improvisar, você não pode tá muito vulnerável, sabe, a essas coisas que vão surgir na sua cabeça, a essas sugestões que vão surgir na sua cabeça quando você estiver diante, do novo, diante dessas mudanças, diante, do inesperado, entre aspas, porque se já estava previsto, né, não é tão inesperado assim. Então você, sabendo que algumas coisas vão mudar, você vai lá e com antecedência planeja, como vai ser a sua rotina, nesse momento do ano, nessas semanas, né, do ano, em que as coisas não vão funcionar como normalmente funcionam. Como vai ser a sua rotina? Como é que você aquele espaço, né, do seu dia que agora está vazio, porque antes você ia lá estudar a faculdade, sabe? O que que você vai fazer nesse momento? Você vai deixar vazio? Lembra? Tédio, tédio e solidão, ociosidade, né, tudo isso é muitas vezes fator de risco. Se você está no começo do processo, a vontade ela às vezes está lá o tempo todo, e você se protege dela colocando coisas na sua vida que te impedem de escutar, sabe, essa voz que está lá o tempo todo. Então você coloca coisas, você se ocupa. O melhor jeito de fazer o evitamento, né, atencional, é se ocupando. Então você vai deixar vazio esse espaço do dia? Não, você vai colocar lá alguma coisa. E aí você precisa pensar aí, o que que você vai colocar? Como você poderia ocupar esse tempo? O ambiente lá de tratamento, o serviço que eu frequento não está tão disponível, vai funcionar de outro jeito. Tá, e como é que você vai fazer então, né? Que outro tipo de cuidado, de que outra forma você vai, preservar o mesmo nível de compromisso com a sua recuperação, mesmo quando o serviço lá está funcionando em jornada diferente, sabe. Então você vai definir isso antes, você não vai improvisar. A primeira coisa é essa, preservar o máximo da rotina, aquilo que estava funcionando, e planejar com base naquilo que você sabe que vai mudar na sua vida. Planejar, ter já definido antes, sabe? Não deixar para improvisar. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E o segundo ponto, com relação à exposição a gatilhos. A primeira coisa é o mapeamento bem específico mesmo, você precisa ser específico e preciso nessa definição desse mapeamento, você vai olhar para as situações que estão aí em vista, né, as festas, os eventos, as pessoas que vão participar desses eventos, primeiro olhar para os sentimentos que você sabe que podem, né, disparar todos aqueles processos internos e que te remetem ao uso, e aí você define que sentimentos são esses, né, que devem ser evitados, que situações, depois de definir os sentimentos, que situações
tem potencial para disparar esses sentimentos? Quais situações? Quais são as pessoas que têm potencial para disparar esses sentimentos, que representam uma ameaça? Quais interações, né, as interações com quais pessoas, devem ser evitadas, né, porque podem de repente disparar tudo isso, e aí você vai primeiro mapear, vai definir, vai ser bem preciso nisso tudo. Em quais eventos eu vou encontrar essas pessoas? Em quais eventos? Em quais exatamente, né, as chances dessas situações acontecerem são maiores, são reais. E aí você depois vai se perguntar: "Eu preciso ir nesse evento? Eu posso não ir nesse evento? Quais são as consequências de não ir no evento? Quais são?" E tá bom, são essas, as consequências são essas. Você define lá, as consequências é que vão falar isso, é que vão pensar isso, as consequências, de repente, de não ir no meu evento de happy hour do trabalho no final de ano, quais são as consequências? Se bem que já tá um pouco tarde, né, para falar do evento de happy hour do final do ano, porque já passou. Mas enfim, você olha para as consequências e decide se vale a pena correr o risco de sofrer essas consequências. Porque às vezes não vale, às vezes a consequência, assim, vai impactar a sua vida. Então você vai, só que você antes faz todo esse mapeamento, às vezes você precisa definir, hã, onde você vai sentar, sabe, na mesa do evento, do happy hour, ou melhor, onde você não vai sentar, né. Qual é a pessoa, sabe, de quem você deve manter uma boa distância? Quem são essas pessoas? E aí você vai sentar no lado oposto, no outro extremo da mesa. Você vai ficar fora do campo de visão, de repente. Aqui são estratégias. Isso pode te poupar, sabe, de muita coisa, se você pensou nisso antes. Você chega lá e não fica pensando: "Nossa, o que que eu tenho que fazer? Será que eu sento aqui? Será que não?" Você já sabe aonde você tem que sentar ou onde você não deve sentar, né, de jeito nenhum, entende? Então você vai olhar para isso tudo e ter essas estratégias já bem definidas, quando o gatilho, quando a situação é inevitável, quando o evento é inevitável, quando você deve mesmo, ir, quando a sua presença é imprescindível. Porque quando não é, você simplesmente não vai. Você não vai. Mas quando for o caso de ter que ir, além de pensar nessas coisas, você pode pensar em outras coisas, assim, por exemplo, a partir de qual momento o negócio vai ficar mais perigoso, sabe? A partir de qual momento? De repente, assim, as 2 primeiras horas, né, primeira 1h30 da ceia do Natal do dia 24, sabe, primeira 1h30 é tranquila. As pessoas estão lá, as pessoas que têm, criança pequena, as pessoas que são mais tranquilas, estão lá. E o evento, sabe, tá, né, de repente, respeitando aos interesses, né, de todas essas pessoas. E aí pode ser que depois, né, de 2 horas de evento, e essas pessoas já estão indo embora, sabe. E aí quem fica, é quem já bebeu um pouco mais e quer beber um pouco mais, quem fica é quem não quer que o negócio acabe, né. E aí, de repente, é pior, o negócio vai ficando pior. Então, o evento, ele é perigoso a partir de um determinado momento, então você vai ficar lá até o primeiro que se manifestar para ir embora, você já vai no embalo. Se você define isso antes: "Ah, e aí que eu vou dizer?" Você planeja, já tenha pronta aí uma resposta para quando te perguntarem: "Mas já? É cedo? Por que não fica mais um pouco?" Você já vai ter uma resposta para isso. "Ah, mas as pessoas insistem, eu não consigo lidar com isso." Então você fala que vai no banheiro e vaza e vai embora. E pronto, você não precisa também dar muita explicação, sabe. Se o que você está fazendo é para atender, sabe, assim, o seu melhor interesse, e para preservar aí a sua recuperação, a sua sobriedade, e se as pessoas não compreendem muito bem eh, o que você está fazendo e o motivo pelo qual você está fazendo, você não deve explicar, talvez. Você só faz, só faz. Nem todo mundo vai compreender o que você está fazendo. Mas você deve fazer, mesmo que não seja compreendido, se for para
a manutenção da sua sobriedade. Aí você vai pensar nisso, quem são as pessoas que representam aí uma ameaça, as pessoas que me incentivam a usar, e às vezes de um jeito talvez, ah, inocente, sei lá, às vezes a pessoa não sabe qual a implicação de você tomar um gole de uma taça de champanhe na virada do ano para brindar o ano que entra. A a pessoa não sabe o no que isso vai o que isso vai desencadear aí dentro, sabe. Não sabe, tá lá insistindo: "Não, só um golinho, só um golinho". Então quem é a pessoa que vai insistir nisso? Para você já também ter um plano, se manter alguma manter alguma distância dessa pessoa. O que que você vai dizer, sabe? Então você pode ter tudo isso planejado quando a exposição a esses gatilhos, a essas situações de risco, quando a exposição for inevitável. E outra coisa, um pensamento, né, que costuma diminuir bastante a ansiedade é né, é um direito, né, mas ele se manifesta na forma de pensamento, você precisa pensar isso: "Eu posso ir embora, qualquer coisa eu posso ir embora". Ter esse direito, tá bem apropriado, né, tô bem apropriado desse meu direito, qualquer coisa eu vazo. Se você tá bem apropriado disso, pronto, você já tem aí uma rota de saída, sabe, para essas situações, para evitar que o negócio escale. Até que a vontade surja e de um jeito mais ou menos intenso. Então você tem todas essas se você já definiu tudo isso, você tem barreiras, né, para evitar que isso aconteça. E o terceiro plano é assim, ah, e se a vontade surgir? E se a vontade surgir e essa vontade eventualmente não passar, você toma lá as primeiras providências e aquilo permanece. Hã, primeiro, né, quais são as primeiras providências se a vontade surgir? Você precisa ter isso bem definido. Tudo que a gente falou aqui até agora é para evitar que essa vontade, surja, né, com aquela intensidade perigosa, entende? Então mas mesmo que isso tudo essas barreiras elas falhem, né, ou elas talvez não sejam suficientes, e aí a vontade surge. E aí é o terceiro ponto, que é você precisa ter um uma rota, você precisa ter um plano, você precisa ter uma estratégia para lidar com isso. Se é esse o caso, o que que você vai fazer? Com quem você vai conversar, com quem você pode contar, quem que pode estar de repente mais, de prontidão ali, quem pode saber disso com antecedência, né. Em quem você pode chegar e falar assim: "Ó, se o negócio ficar difícil, eu vou te procurar, eu vou ligar para você. Se o negócio ficar difícil, eu vou grudar em você. Então já tô te avisando antes que você tem um papel importante aqui, nesse dia, sabe, nesse evento". Nesse período. Eu já estou te avisando antes. Então, quem na sua vida pode desempenhar esse papel, sabe? Como é que é o seu tratamento? O que que você está em tratamento, né, você tem remédio para o momento de fissura, se for o caso? Você tem? Porque se você tiver, você leva ele no bolso. Você não você precisa ter as estratégias para prevenir, né, e a vontade, e a estratégia para apagar o fogo se ele surgir, para não deixar o negócio virar um incêndio. Então você não pode deixar essa vontade crescer, você não pode nem você não pode fazer concessão para essa sugestão que surge. Se você se permite ficar sozinho com essa vontade, sem compartilhar com alguém, que isso está acontecendo, aliás, essa é a estratégia quando a vontade já está lá estabelecida. Como lidar com esse tipo de situação? Você compartilha com alguém que vai te apoiar na sua recuperação, alguém que não vai te apoiar a usar, alguém que vai representar vai se colocar como obstáculo, que vai falar: "Cara, não, vamos embora então, vamos tomar uma providência, vamos tomar um ar ali fora, vamos embora, eu vou ficar com você, vamos num grupo, vamos dormir, vamos fazer alguma coisa para distrair". Alguém que vá te ajudar, te apoiar mesmo. De repente se colocar como uma barreira entre você e a recaída. Esse é um último recurso, aliás, né, quando os outros falham, você vai lá e compartilha com quem não vai te apoiar no uso, né, com quem não vai te apoiar, na recaída, com quem vai te apoiar na sua recuperação.
e te apoiar, assim, de um jeito realmente, diferenciado, né. Não é alguém que vai te falar qualquer coisa superficial, não, alguém que realmente se importa, né, a ponto de mudar o próprio plano ali no dia para te apoiar, para estar junto de você. Quem é essa pessoa na sua vida? Entende? Então você vai ter esse plano, vai eleger, né, essa pessoa ou essas pessoas e vai compartilhar com elas antes, que elas têm esse papel, essa função, e se for o caso, você vai acionar essas pessoas. E aí, depois da segunda semana ali de janeiro, as coisas a gente espera que voltem ao normal e você volta para sua rotina que você já tinha definido. Você, pronto, atravessou o momento aí das festas, conseguiu suportar, né, as situações, mais delicadas, conseguiu encontrar aquelas pessoas lá e não cedeu, sabe. Então você saiu mais forte. Mesmo que tenha tido vontade, mesmo que e principalmente se teve vontade, conseguiu resistir, conseguiu se apoiar no plano que você fez, nos seus fatores de proteção, se foi esse o caso, você sai mais forte. No ano seguinte, a dificuldade é menor, sabe. E com o tempo, se você consegue ir ressignificando, né, a experiência do final do ano, porque a gente não precisa ser totalmente passivo, a gente participa das definições, de como vai ser, o evento, quem vai, onde, sabe. E se você vai se apropriando dessa autonomia e vai construindo, né, o final de ano que está de acordo ali com os seus valores, que está de acordo com os seus interesses, festas, eventos que respeitam aí as suas limitações, as suas condições, sabe. Se você vai fazendo isso, pode chegar uma hora que o Natal, o Réveillon, essas festas, essa época, né, de repente já não representa mais ameaça, sabe. Pode ser que chegue um momento em que você entre nesse período do ano com algum entusiasmo, tá. Então esse é outro ponto, você pode ir assumindo aí alguma responsabilidade sobre o seu fim de ano, sobre os eventos de fim de ano na sua casa, na sua família. Às vezes no começo é difícil, né, porque pode ser que seja esse o caso, né, às vezes a gente não tem moral, não tem moral, a gente precisa construir essa moral, as pessoas não vão levar muito em consideração, não vão respeitar, não legitimam essa autonomia, não te dão muito poder para participar, sabe, dessas definições. Mas se você consegue se manter em recuperação e agir de modo responsável, enfim, pode ser que no ano seguinte as coisas sejam diferentes. Beleza, pessoal? Então é isso, compartilha esse vídeo com, quem talvez precise, salva aí, segue se for o caso. Eu estou disponibilizando lá no aplicativo, se você entrar lá na seção de conteúdo gratuito, tem lá material de apoio, vai ter lá um material escrito, um PDF para você baixar, para te orientar, um guia mesmo para se proteger desse período aí do final do ano, beleza? Falou, pessoal.